E aí, pessoal? Beleza? Nessa sexta aula de farmacologia, eu vou falar um pouco sobre a absorção dos fármacos no sistema biológico e da importância disso para o curso de farmacologia. Vou só bater uma ressalva nessa aula que essa aula ela vai ser bem mais de bioquímica do que de farmacologia, porque nós precisamos entender os conceitos especiais das moléculas que dão as características dela para que ela seja passível de ser absorvida por um sistema biológico, o que contribui para ela ser ou não absorvida nesse sistema. Então, vamos lá, dar as definições dos tópicos da aula que vai ser tratada hoje. Vou falar dos conceitos gerais, sobre as definições de ácidos e bases fracas, o coeficiente de ionização de ácido e básico, que é um fator extremamente importante que define se ela vai ser bem ou não absorvida. Além desse, tem um outro coeficiente, chamado de coeficiente de partição, que também define a capacidade de absorção de uma molécula num sistema orgânico. E por fim, eu vou falar resumidamente dos fármacos, como eles são absorvidos no sistema biológico, até mesmo porque nos outros tópicos eu já vou dando vários enfoques para isso. Então, para começar, vamos falar do conceito de Bronsted-Lowry sobre ácidos e bases. De cara, nós já vemos que um ácido, representado por HA, se dissocia e se transforma em próton, que é o H+, mais a sua base conjugada, que é representado pelo A-. Pelo conceito de Bronsted-Lowry, um ácido é todo aquele que doa prótons. Ok? E uma base? Bom, a base a gente tem um conceito reverso. Vamos imaginar que nós temos o próton, o H+, e o B, que é representado pela base. Quando os dois se associam, nós formamos o Hb positivo, que é o ácido conjugado da base. Nessa ocasião, pelo conceito de Bronsted-Lowry, uma base é aquela que capta prótons. O que nós não podemos nos esquecer também é que o conceito de Bronsted-Lowry assume que os ácidos e bases dissociam parcialmente, ou seja, todo o ácido não se quebra completamente e nem toda a base se associa ou se quebra também completamente, como se fosse outros tipos de ácido. Então, quando a gente chega nesse ponto, nós concluímos que os ácidos e bases de Bronsted-Lowry, por dissociarem parcialmente em água, nunca se esqueçam disso, eles dissociam sempre em água, são ácidos e bases fracas. Mas o que seriam os ácidos e bases fortes? São aqueles que dissociam completamente em água, não tem aquela dupla setinha. Certo? Muito bem. Vamos considerar os fármacos dentre os muitos que existem na terapêutica. Nós temos dois tipos, de uma maneira geral, que são os ácidos fracos e as bases fracas. A maioria maciça dos fármacos ou são ácidos fracos ou são bases fracas. Para isso que nós temos que entender muito a forma como eles são ionizados ou modificados nos sistemas biológicos ou na água ou em outras condições que estão dentro de um sistema biológico. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar agora a falar do conceito de ionização ácido-base. O coeficiente de ionização de um ácido ou de uma base fraca vai depender de dois fatores em especial. Isso a gente tem que ver bastante na bioquímica. Eu aconselho todos a darem uma revisada nisso, mas vamos devagarzinho aqui ver se a gente consegue montar tudo certinho. Esses dois fatores é o seu pKa e o pH do meio na qual se encontra. Tá? O pKa é uma constante log da dissociação de um ácido ou uma base orgânica. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou explicar o fator importante dele aqui no meio. Bom, dessa forma, o ácido ou uma base fraca pode estar protonada ou desprotonada, ou seja, com ou sem prótons na molécula. Como é isso? Bom, vamos entender isso bem devagar. Vamos supor aqui um ácido, que nós temos a mesma condição mostrada no slide anterior. O HA, que é o ácido, se dissocia e gera um próton mais a sua base conjugada A-. E uma base tem um próton mais a sua base, que se associa, gerando um ácido conjugado. Ou pode ser o contrário também, um ácido conjugado dissociando, gerando o seu íon H+, e a sua base. Esses dois círculos em amarelo
nós podemos chamar que essas são as formas protonadas de um ácido de uma base, ou seja, eles estão com um próton na sua molécula. Então, toda vez que uma molécula é protonada, significa que ela está com um próton na sua molécula. Ok? Isso é muito importante para nós entendermos. E agora, se nós olharmos esse círculo meio alaranjado, que é a base conjugada do ácido e a base da base, nós temos as formas desprotonadas, ou seja, não tem um próton associado com o ácido ou com a base. Tá? Gravem bem esse slide, voltem nele se houver a necessidade, mas gravem bem. Se nós formos considerar um exemplo de um ácido que possui um pKa por volta aí de 3,77, exemplo, se nós adicionarmos esse ácido num pH abaixo do seu pKa, nós vamos ter essa seguinte condição. O ácido irá dissociar muito pouco em base conjugada e íon H+. Dessa forma, nós vamos ter uma forma química predominante, que vai ser, nesse caso, a forma protonada, Ha. Só que se nós jogarmos um pH 7, aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma forma predominante dissociada. Por quê? Porque a quantidade de H+, no meio reduziu. Qualquer ácido fraco, ele necessita dissociar a sua forma Ha, ou seja, a forma molecular, para compensar essa perda de íons H+. Então, quando o pH sobe, ele dissocia para compensar essa perda. E nesse pH mais alto, nós dissemos que ocorre predominantemente a forma desprotonada do ácido, ou a sua base conjugada. Tá certo? Também gravem bem isso aí. Agora vamos considerar um exemplo de uma base, que tem um pH 6,77. A mesma condição de pH, 3,5. Olha só o que acontece. A parte mais predominante vai ser a forma protonada. Por quê? Porque se tem muito H+ no meio, a base ela não capta os prótons. Então, como tem muito H+ no meio, ela vai captar esses prótons e ficar na sua forma protonada. Agora, se o pH subir, ela não tem tanta necessidade de captar esses prótons. Então, o que vai acontecer? A forma que vai estar predominantemente no sistema vai ser a forma desprotonada, que é caracterizada ali pela B. Tá certo? Bom, considerando tudo isso, né, nós vamos transpor isso para os fármacos. Um fármaco, de uma maneira geral, qualquer outra molécula orgânica, é transportado com maior facilidade através das membranas biológicas. Os fármacos que estão na sua forma molecular. E o que é a forma molecular? É a forma onde não há carga. Então, nós chegamos nisso aqui. A forma molecular de um ácido é a forma protonada. Lembram-se? Ha. Muito bem. A forma ionizada do ácido é a desprotonada, que forma a base conjugada. Agora, a forma molecular da base é a desprotonada, que é aquela quando antes de se associar com o próton. Já a fórmula ionizada da base é a protonada, que é o ácido conjugado. Então, considere o seguinte, quando está na forma, o ácido encontra na sua forma protonada e a base encontra na sua forma desprotonada, eles são mais facilmente absorvíveis. Por quê? As membranas biológicas são lipídicas. Se eles estiverem carregados, positivo ou negativamente, isso lhes confere polaridade e não permite que eles passem através da membrana lipídica. Então nós concluímos que os fármacos ácidos são melhores absorvidos em meio ácido e os fármacos básicos são melhores absorvidos em meios básicos. Por quê? Porque neste meio eles estarão na sua forma molecular e não ionizada. Tudo bem? Ok? Isso é a nossa definição da parte de ionização dos ácidos e das bases. Agora o coeficiente de partição. Vamos considerar aqui esse exemplo. É o coeficiente que vai calcular a solubilidade de um composto nos extremos hidrofílicos, aí representado pela água, e lipofílico, octanol. O que seria isso? Vamos considerar aqui um cálculo, né? Que é o log de P, que vai calcular o quanto de uma molécula qualquer se associa com a água
se solubiliza na água e se solubiliza no octanol, no óleo, certo? Isso nos define a sua capacidade lipofílica ou hidrofílica. Num cálculo para produtos não ionizáveis, que não são nem ácidos nem bases, nós temos o log de P sendo o valor do log da divisão do soluto concentrado no octanol, ou seja, o quanto do soluto se dissolveu no octanol, dividido pelo quanto do soluto se dissolveu na água neutra, ou seja, o pH fisiológico aí, 7,4, que é o pH do nosso organismo. Para considerar os produtos que são ácidos ou bases, né, nós usamos o log D, que é um pouco diferente, que é o log da concentração do soluto dissolvido no octanol, dividido pelo soluto dissolvido na água, N mais água I, que é N, água na sua neutralidade, e a água ionizada, ou seja, mais ácida ou mais básica. O que eu quero chegar com tudo isso? Que como as membranas biológicas são lipofílicas, quanto maior o valor de log de P e de log de D, mais facilmente os fármacos serão absorvidos. Senhores, lembram-se? É o octanol que, quanto mais aumentar a sua capacidade de solubilidade no octanol, que é representado pelo óleo, maior o log de P. Se é mais associável com coisas lipofílicas, mais fácil eles conseguem se associar com a membrana e atravessar a célula. Então, esse é um ponto importante também para nós considerarmos aí a absorção dos fármacos. Agora, vamos dar um exemplo geral aí, considerando o log de P, o log de D e a ionização dos fármacos. Vamos colocar o transporte, né? Sem considerar nenhum transportador em específico, só a difusão mesmo dos fármacos na membrana. Vamos pôr uma membraninha aqui, fictícia, certo? E vamos colocar aqui do lado direito a forma molecular, maior log de P, maior log de D. Então nós temos uma molécula que ela se encontra na sua forma molecular e possui um alto valor de log de P e log de D. O que vai acontecer? Ela vai passar com maior facilidade e vai passar mais vezes, porque ela não vai ter tantos interferentes para impedir que ela transite através da bicamada lipídica. Agora, nós temos aqui um outro fármaco, outra molécula, que ela encontra-se na forma ionizada, ou possui um log de P e um log de D menor. Tá? Então isso significa que o trânsito dela através das membranas vai ser muito menor, ela vai passar menos. Tá ok? Isso é através da membrana. Então nós já temos aí o conceito geral de como passa e de como não passa uma droga, um fármaco ou qualquer outra substância orgânica no nosso organismo. Falando da absorção, né, quando nós tomamos uns fármacos, né, por via oral, existem dois sítios específicos para absorção, que é o estômago e o intestino. O estômago, ele é predominantemente ácido e o intestino é predominantemente básico. Tendo essas informações, nós já sabemos quais tipos de fármacos serão absorvidos ou no estômago ou no intestino. Vamos dar uma olhada? Então aqui nós temos o estômago e o intestino. No estômago, quais os fármacos que serão mais absorvidos? São aqueles que são ácidos. Por quê? Porque eles encontram-se na forma molecular quando em contato com o meio ácido. Então fica mais fácil para ser absorvido. E no intestino? Aqueles que são básicos, porque o fármaco também vai se encontrar na forma molecular para ser absorvido. Existem também os fármacos neutros, que são aqueles que só vão depender do coeficiente de partição octanol-água para poder transitar entre esses sistemas. Então aí vai depender muito da sua lipofilicidade. Mas nesse caso, a preferencial é no intestino. Por quê? Porque a área de absorção do intestino é milhões de vezes maior do que a área de absorção do estômago. Beleza, gente? Ok? Então essa foi a aula que eu usei aí para vocês, referências. Hoje tem uma referência diferente, né, da farmacologia, que é a referência de bioquímica do Leninger, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, mandem dúvidas, mandem comentários, mandem críticas, que nós estamos aí de volta na ativa aí, ok? Então, muito obrigado a todos, um abraço, fiquem com Deus.